Deus abençoe você e toda a sua linda família. Estamos num propósito de 7 dias por uma restauração sobrenatural da parte de Deus. De fato, nós começamos 7 propósitos de 7 dias. No primeiro propósito, Deus te chama para ter coragem de escrever uma nova história, para ter coragem de dar a volta por cima. No segundo propósito, Deus te chama a desenvolver uma fé sobrenatural, para você escrever uma nova história para você, para a sua família, para deixar de herança e legado para os teus. Você precisa de uma fé sobrenatural. Este é o nosso terceiro propósito de 7 dias, no qual você precisa de ter uma restauração da parte de Deus sobrenatural, para que você consiga escrever uma nova história. Este é o último dia do nosso propósito de restauração sobrenatural. Aprendemos que precisamos de uma mentalidade sobrenatural. Precisamos renovar as nossas ideias, os nossos conceitos. Precisamos que Deus derrame as ideias dele, os conceitos dele, para que o sobrenatural encontre em nós espaço, para que o Espírito Santo encontre o poder de Deus dentro de nós e traga para fora esse poder. Queremos ver o reino de Deus em nossas vidas, em nosso matrimônio, em nossas finanças, em nossa família. Como herdeiros, sabemos que Deus tem o melhor para os seus filhos, que Deus tem multiplicação para os seus filhos. Ao mesmo tempo que os filhos de Deus precisam de ter disciplina, precisam de ter persistência, e no estudo de hoje nós vamos finalizar compreendendo que os filhos de Deus precisam ter equilíbrio sobrenatural para manusear o sobrenatural de Deus. Quando somos filhos de Deus e não temos equilíbrio, vamos pegar o sobrenatural e vamos extrapolar. Vamos fazer o que não devemos fazer. Somos filhinhos de papai? Somos sim, mas somos filhinhos de papai responsáveis. Sabemos que somos amados, sabemos que Deus tem o melhor para as nossas vidas, sabemos que Deus quer nos libertar de todas as cadeias que ainda estão imperando na nossa herança, ao mesmo tempo que sabemos que Deus faz isso através de entregar para nós um propósito. Tudo que Deus coloca em nossas mãos é para usarmos com mordomia, com responsabilidade, para trazer cura sobrenatural para as nossas vidas, para as nossas famílias e para todos aqueles que Deus vai colocar no nosso caminho. Nós somos os portadores da bênção da aliança e devemos levar essa bênção da aliança a todas as pessoas, a todas as nações. Enquanto isso, Mamon trabalha a comando de Satanás para nos escravizar. No estudo de hoje, nós vamos ver um pai que, com muito amor, com muito zelo, traz o melhor para os seus 2 filhos. Ambos vão receber de forma distinta e vão ter interpretações distintas. Vamos aprender com essa história? Essa história se passa no Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 11 em diante. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem falou para o pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou as suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, clamamos a tua pessoa, a tua presença. O Senhor que escreveu esse texto desvenda as maravilhas que o Senhor tem embutidas na tua palavra para nós. Nos ajuda a entendermos, recebermos e aplicarmos nas nossas vidas, em nome de Jesus. Essa é uma história que muito provavelmente você já ouviu, mas você ouviu ela pela versão do filho que vai para a perdição. Eu quero que você se atente para o que Deus vai falar ao seu coração
como Mamon estava interferindo na vida dos dois filhos, não era apenas na vida de um dos filhos. Preste bastante atenção. O primeiro filho foi quem pediu a parte da herança. O pai dividiu a herança para os dois. O texto fala que depois de uns dias, o filho mais novo pegou tudo que era dele e partiu. Para este filho ter pego tudo que era dele e partido, significa que ele pegou o que era de bem, de propriedade, e ele converteu em algo que ele pudesse carregar. Ele converteu em dinheiro, ele converteu em ouro, ele converteu em prata, ele converteu em coisas que ele poderia carregar com ele. Ele partiu para uma terra distante. Aquele filho queria ser feliz. No entanto, apesar dele ter a intenção boa, positiva de ser feliz, ele estava fazendo as coisas fora de tempo e fora do modo apropriado. Vimos que Deus leva em conta a intenção do nosso coração, mas também a maneira como fazemos as coisas e o tempo que fazemos as coisas. Ao pedir antecipação da herança, ele estava querendo gozar de algo que seria para ele, de fato, lá na frente, antecipado. Ao vender as propriedades, os bens e ir para uma terra distante, ele começou a deixar que Mamon interferisse em seus pensamentos. Quando uma propriedade é convertida em dinheiro, é convertida em algo que pode ser gasto facilmente, Mamon começa a agir. Mamon agiu na mente daquele jovem, aonde ele foi procurando a felicidade, por não ter um propósito específico de como fazer aquele dinheiro virar bem, virar nova propriedade, virar uma nova riqueza. Ele usou o dinheiro aqui, ele usou o dinheiro ali, ele usou o dinheiro para pagar por mais felicidade, por mais prazer, mais felicidade, mais prazer. Quando usamos o dinheiro por felicidade e prazer, sem ter a responsabilidade de fazer o dinheiro trabalhar e trazer mais dinheiro de volta para nós, a consequência é o que nós vemos ao longo do texto. O texto fala lá na frente que houve uma grande crise naquele lugar onde aquele jovem estava. Ele não contava com a grande crise. Houve uma grande seca. Todos foram pegos pela grande seca. Aquele jovem que já tinha usado muito do seu dinheiro para pagar os prazeres, precisou usar o restante para comer, ao ponto que ficou sem ter sequer o que comer. Foi aí que ele lembra que na casa do pai, os empregados do pai estavam comendo melhor do que ele. Ele estava comendo o que restava da comida dos porcos. Ele resolve voltar, pedir perdão ao pai, porque tinha pecado, em primeiro lugar, contra Deus, ao desonrar o pai. E, em segundo lugar, contra o pai. Ele iria pedir apenas para ser um simples empregado ali trabalhando debaixo das ordens daquele pai. Aquele filho que tinha rompido várias regulamentações caiu em si. Ele tinha quebrado regras espirituais, ele tinha quebrado regras financeiras. Ele não contava com a grande crise que ia se apresentar. Ele contava com um mundo que ele tinha criado para ele próprio, que não existia. Quando ele percebeu a grande tolice que tinha feito, ele voltou atrás. Ao entrar na propriedade do seu pai, o pai, que estava muito atento, já foi em sua direção, o abraça e o aquece, trazendo ele de volta ao seio da família, com uma grande festa para comemorar. Lucas 15, do versículo 28 em diante, conta a história do outro irmão, que até aqui estava nos bastidores. O filho mais velho ficou zangado e não queria entrar, mas o pai saiu e insistiu que eu o fizesse. Por que o filho mais velho ficou zangado? O filho mais velho veio chegando do trabalho, estava cumprindo com as suas obrigações, ouviu a música, ouviu a grande festa que já estava acontecendo. Ao invés de procurar o pai para saber do que se tratava, o filho mais velho procura um empregado do pai.
E quando o empregado do pai lhe conta que o seu irmão voltou e que aquela festa era para ele, que o pai tinha mandado matar aquele bezerro que eles estavam engordando, ele ficou muito furioso. O pai desses jovens era muito conectado, era muito atento. Ele percebeu o que estava se passando no coração do segundo filho, se dirigiu ao segundo filho, uma vez que este não o procurou. E o filho o aborda dizendo: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando este seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com as prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho gordo. O pai lhe diz: meu filho, você está sempre comigo, tudo que é meu é seu. Vejam bem o que estava acontecendo. Mamon estava o tempo inteiro trabalhando em ambos os filhos. O primeiro pediu a herança antecipada e chispou, caiu em si e retorna, viu tudo que tinha feito de errado. Uma pena que ele já realmente tinha desperdiçado todos os bens quando ele percebeu isso. O segundo tinha permanecido, mas ele tinha uma mentalidade completamente afetada pelo espírito de pobreza. Ele estava ao lado do pai e ele não conseguia enxergar que o que era do pai era dele. Ele não conseguia usufruir de liberdade. Ele próprio diz que trabalhou como um escravo. Ele se via escravo, ele não se via filho, ele não se via herdeiro. O texto inicia dizendo que o pai tinha dividido a herança dos dois. O pai tinha dado aos dois, mesmo tendo entregue a ele a herança. Ele não fez nada com aquela herança. Ele acreditava que o legalismo era mais importante. Ele tinha permanecido, não por amor e não por liberdade, mas ele tinha permanecido pelo medo e pela avareza. Ele não se permitiu usufruir do que o pai o oferecia. Ele nunca pediu ao pai um cabrito. Ele não se permitiu conhecer o que havia em seu coração. Ele não se permitiu abrir o seu coração para o pai. E eu te pergunto, você se vê como o primeiro filho que pediu sua herança antecipada? Foi, gastou seu tempo, gastou seus dons, gastou seus recursos, fez o que queria com a sua vida num lugar bem distante do pai, até que caiu em si e voltou. Ao voltar, foi bem recebido pelo pai? Ou você se vê como o segundo filho que nunca teve coragem de ir, que nunca teve coragem de ousar, que nunca teve coragem de arriscar, que nunca teve coragem também de manter um diálogo aberto com o pai, de falar para o pai os seus medos, de falar para o pai as suas carências, de falar para o pai as suas vontades? Você é como o segundo filho que não tem coragem de pedir ao pai que ele venha em seu socorro, que ele lhe traga alguns deleites para que você possa usufruir, para que você possa se deliciar com os seus amigos, com a sua família, com os seus filhos. Ambas as posturas estão sendo influenciadas por Mamon. O que nós queremos com esse estudo é que possamos mergulhar em nosso próprio coração. Não olhar para a vida dos outros, não nos comparar com a vida dos outros, mas usarmos a nossa vida para afinar o nosso relacionamento com o Pai. Termos coragem de desvendar o nosso coração para o Pai. O Pai já conhece o que está se passando em nosso coração. O Pai tem muito mais para derramar para nós, desde que estejamos disponíveis e desde que possamos compreender qual é o propósito que o Pai tem para as nossas vidas. Não podemos desperdiçar as nossas vidas vivendo o propósito do outro, deixando de agir, deixando de arriscar. Queremos encerrar esse propósito de restauração sobrenatural pedindo em oração ao nosso Pai que Ele restaure o nosso coração, que as fraturas, as
feridas que ainda estão latentes em nossa alma sejam visitadas por Ele, que Ele venha suprir as nossas carências, que Ele venha suprir as nossas necessidades, que possamos ter um diálogo aberto, que possamos pedir para Ele, ainda que seja dinheiro, que possamos sim pedir ao nosso Pai dinheiro, que possamos pedir ao nosso Pai propriedades, que possamos pedir ao nosso Pai oportunidades, que possamos pedir ao nosso Pai empreendedorismo, negócios para gerir, negócios para administrar, que possamos pedir ao nosso Pai que Ele nos ajude a crescermos na nossa identidade, que Ele nos ajude a crescermos no nosso propósito, que não fiquemos dentro de casa perdidos como o segundo filho e que muito menos queiramos antecipar aquilo que é para nós mesmos, mas apenas no dia de amanhã. Que possamos ter o equilíbrio de fazer tudo no tempo certo, da maneira certa, em acordo com o nosso Pai, que quer sempre o melhor para nós, que já engordou o bezerro, que já engordou o cordeiro que foi para a cruz, para providenciar toda a liberdade e libertação que podíamos almejar. A sua tarefa no dia de hoje é se comprometer com todo o reino espiritual, se comprometer com o seu crescimento, se comprometer com o seu posicionamento e escrever nos comentários o que você precisa que o seu Pai faça para você, o que você precisa que Ele traga de resposta às suas perguntas, o que você precisa que Ele haja na sua vida. Escreva nos comentários que eu vou junto com você concordar com o seu pedido. Vamos orar como o rei Salomão orou em 2 Crônicas 1:10. Senhor, nosso Pai, nos dá conhecimento do nosso coração, conhecimento do que se passa aqui dentro, conhecimento do que nós estamos precisando, conhecimento de como nós chegarmos a Ti, colocarmos diante do Senhor o que estamos precisando e nos dá sabedoria para pegar esse conhecimento que o Senhor está nos entregando e utilizarmos nas nossas vidas. Queremos crescer, Senhor. Queremos cuidar bem de nós, queremos cuidar bem do nosso lar, da nossa família, dos nossos filhos. Queremos governar e liderar bem sobre o nosso tempo, sobre as nossas finanças, sobre as nossas escolhas, sobre as nossas decisões. Senhor, eu oro em concordância por cada um dos teus filhos que está tendo coragem de colocar nos comentários o que eles realmente estão necessitando de Ti. Vem com o teu socorro sobrenatural. Vem com a tua cura sobrenatural. Vem com a tua restauração sobrenatural. Aumenta, ó Deus, a fé de cada um dos teus filhos. Vem trazer para cada um aquilo que eles estão tendo capacidade de verbalizar e de colocar diante do Senhor aí nesses comentários. Eu abençoo cada pessoa que tem se posicionado pela sua casa e pela sua família. Eu abençoo com cura, com salvação, com restauração, com libertação. Eu declaro que na sua vida, na sua família, o agir de Deus, o sobrenatural de Deus está fluindo e vai continuar chegando, e grandes coisas o Senhor tem feito e vai continuar fazendo. Senhor, nós continuamos orando de acordo com Deuteronômio 28. O teu povo é um povo abençoado. Os filhos do teu povo é abençoado. Os filhos dos animais do teu povo é abençoado. Eles são abençoados no trabalho. Eles são abençoados em casa e fora de casa. Eles são abençoados ao ficar e ao andar. Eles são cabeça e não mais cauda. Eles tomam as melhores escolhas e as melhores decisões. Eles emprestam a muitos e não tomam mais emprestado de seu ninguém. O Senhor é com este povo, que é um povo obediente, é um povo que rompe, é um povo que cresce, é um povo que floresce, é um povo que avança. Em nome de Jesus. Eu te convido para a partir de amanhã começarmos o 4º propósito de 7 dias. É um propósito de ação sobrenatural. Convide cada um dos seus amigos, dos seus irmãos, convide o seu cônjuge, convide os seus filhos. Vamos avançar.
crescer, prosperar, porque é isso que Deus tem para cada um de nós. Aguardo cada um de vocês no nosso próximo propósito.